Então, muito boa tarde a todos. A sala está quase cheia, as cadeiras estão completas. Então, já verificamos o tema de hoje, um tema que, de certa forma, a todos preocupa um pouco. Vamos fazer uma breve análise, porque falar sobre este tema, isto dava, como se costuma dizer, pano para mangas, mas não era mais para um seminário, e, portanto, aquilo que trouxemos foi realmente o ponto que entendemos, a nosso ver, mais premente para podermos perceber um pouco melhor o que nos rodeia. É só um minuto. Eu estou aqui a tentar procurar uma outra forma de apresentação, peço só mais um segundo. Mas pronto, vai mesmo assim. Então, o que é o feitiço? Dizem-nos que a feitiçaria é uma forma degenerada da antiga prática da magia. E a força do feitiço, ela está muito ligada à mente das pessoas a que a ela se dirige. Quem esteve presente na palestra do irmão Fernando, numa quarta-feira em que ele falava, também falou da magia, dos magos, da antiguidade, e eu aconselho aqueles que porventura ainda aqueles que não estiveram presentes e aqueles que ainda não conseguiram visualizar no YouTube, ela está lá disponível e que é bastante interessante e elucidativa também acerca destas coisas da magia, da bruxaria, da feitiçaria. Então, o que é o feitiço? A pior forma de feitiço é o mental. Acerca deste tema, nós fomos procurar o nosso querido Chico Xavier, que tantas lições de vida ele deu às pessoas e continua a dar a todos nós, aqueles que estamos aqui necessitados de orientação. Um dia, uma senhora passou o dia inteiro de pé, passa a redundância, numa longa fila, só para ter a chance de fazer uma pergunta a Chico Xavier. Eram centenas e centenas de pessoas a aguardar a sua vez, a aguardar a oportunidade de falar com o Chico Xavier. E esta senhora esteve ali um dia inteiro à espera, simplesmente, para lhe fazer uma pergunta. E quando caiu a noite, ela ficou em frente ao Chico e, cheia de medo e preocupação, ela nem sabia bem que pergunta, o que é que ela iria fazer. Mas perguntou: Chico, tenho uma única pergunta. Macumba pega? E Chico sorriu pausadamente, à sua maneira, sempre pronta de dar uma lição. E que lição ele deu para esta senhora e agora para todos nós. Então ele falou pausadamente: minha filha, responda-me agora você uma coisa. Se eu atirar uma pedra, uma grande pedra, a uma parede que tem um buraco no meio, o que é que acontece? Nós estamos a imaginar uma parede grande com um buraco no meio. Nós atiramos a pedra e o que é que acontece? Aquilo que a senhora disse, a pedra entra no buraco. É verdade. Então, e se não houver buraco? E ela simplesmente vai bater e voltar.
A pedra não entra. E Chico diz: exatamente, está a chegar onde eu quero que chegue. Não dê. E então como é que Chico Xavier, nos ensinou e ensina como é que se defende? Não dê abertura ao mal. Não pratique o mal. Não o desenvolva dentro de si e ficará imune. Tão simples, mas tão trabalhoso que é. Cada vez que você fizer da sua língua uma arma venenosa, a cada ato de perversidade ou falsidade que cometer, está a aumentar o buraco da sua parede. Quem atira pedras, cedo ou tarde, levará uma pedrada. Então, assuma os riscos ou os benefícios da parede que você construiu. Assuma a dor de ter causado dor. Assuma a paz de promover a paz. A escolha é sua e as consequências também. Nem tudo é feitiço. Na maioria das vezes é a lei de retorno, a lei de causa e efeito. Falamos também de magia. Fomos ver a Wikipédia e dizem-nos que a magia, antigamente chamada de grande ciência sagrada pelos magos, aquilo que referíamos há pouco, que o irmão Fernando referiu na sua palestra. Portanto, é uma forma do ocultismo que estuda os segredos da natureza e a sua relação com o homem, criando assim conjunto de teorias e práticas que visam o desenvolvimento integral das faculdades internas espirituais e ocultas do homem até que este tenha o domínio total sobre si mesmo e sobre a natureza. A magia tem características ritualísticas e cerimoniais que visam entrar em contacto com os adeptos ocultos do universo e da divindade. Afirma-se que por meio de rituais, feitiços, orações ou invocações é possível fazer com que forças ocultas atuem sobre o ambiente, modificando, por exemplo, a vontade, o agir ou o destino das pessoas. Isto é um pouco assustador. Não podemos falar de magia sem percebermos o que é o magnetismo. Todos nós já ouvimos falar do magnetismo, aquilo que aprendemos na escola, que o magnetismo é a denominação associada ao fenómeno ou conjunto de fenómenos naturais relacionados à atração ou repulsão observada entre determinados objetos materiais. O magnetismo é ainda o nome associado à divisão da física responsável pelo estudo dos fenómenos magnéticos. O magnetismo material. Vemos e percebemos esta imagem porque já frequentamos esta casa há algum tempo e percebemos que existe também o magnetismo pessoal. Uma das atribuições ou um dos trabalhos da Casa Espírita que a Casa Espírita oferece é o passe e, conforme podemos visualizar, temos ali um passe, como se diz, o passe misto, ou seja, tem o magnetismo humano, que é aquele senhor que está a impor as mãos com o seu magnetismo humano, e depois secundado pelo espírito, que é o magnetismo espiritual. Então, isto não é difícil para percebermos e para entendermos até o que é o passe. Fala-se muito na magia negra. A magia negra não nasceu aqui na Terra, mas no umbral.
E faço aqui uma pequenina paragem no umbral. A palestra da nossa irmã Sandra, na semana passada, ela falou de uma forma muito simples, também já está no YouTube, e que eu aconselho vivamente a quem não leu ainda o livro, este livro maravilhoso, Nosso Lar, portanto, pelo espírito André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. O Nosso Lar é o nome de uma colónia espiritual em que André Luiz nos apresenta, neste primeiro livro da sua lavra. É uma narrativa vibrante. O autor transmite-nos as suas observações e descobertas sobre a vida no mundo espiritual. Deixo aqui esta mensagem para que possam consultar. Também isto é um best-seller, é um filme que esgotou bilheteiras e, portanto, aconselho também a que possam ler. É muito importante para percebermos o que é o umbral, porque esta situação que estávamos aqui a ver, a magia negra, que não nasceu aqui na Terra, nasceu, mas sim no umbral, num mundo espiritual inferior, e que se compõe por pensamento, consciência e energia vital. Se soubéssemos que o nosso pensamento tem características físicas, características químicas, eletromagnéticas, e que cada vez que nós pensamos ao nosso redor ficam a bailar todas as projeções, todos os pensamentos, nós teríamos muito mais cuidado quando pensamos nós que estamos sozinhos, mas já estamos a criar à nossa volta ali um campo, se for bom, tanto melhor, bons pensamentos, esses sim são aqueles com que devemos estar sempre. E por isso é que Jesus, no Evangelho, ele diz muitas vezes: vigiai e orai. Vigiai os vossos pensamentos e orai para não cairdes em tentações. Então, é no umbral inferior que nasceu, então, a magia negra. Há um irmão nosso, Gaspareto, de nome Gaspareto, eu tinha numa outra apresentação, tinha o nome dele completo, ele trabalhou num centro e fez um estudo detalhado e pormenorizado acerca da magia e de todas estas situações. E ele diz assim: a maneira mais comum como se consegue fazer essa magia, não é que nós não queremos aprender a fazer magia, nós só queremos é saber como se faz para nos podermos proteger. Então o que é que ele diz? Que a maneira mais comum é através de objetos magnetizados. Se quero atingir alguém e não sei magnetizar, eu procuro um feiticeiro e ele pede uma peça de roupa, cabelos, uma foto ou outra coisa que tenha o magnetismo da vítima. Aí, esse feiticeiro, esse bruxo, ele atrai esses tais seres inferiores, do umbral inferior, aquelas energias do umbral inferior, para o ajudar a afetar a energia e o magnetismo no inconsciente da vítima, nunca no consciente da vítima. E depois usa uma brecha para penetrar e, através do objeto, projeta o magnetismo negativo. Nós conseguimos perceber aqui que esta brecha somos nós que nos pomos a jeito. Somos nós que na nossa conduta, com a nossa maneira de ser, com o egoísmo, com o orgulho, escancaramos as portas para que a magia possa entrar. Depende da nossa vibração, da nossa sintonia. E então, como é que esse magnetismo entra? Precisamente através da nossa aura. A aura recebe então as impressões, primeiramente de forma leve, e depois a tal brecha abre e aí está.
e depois então mais fortemente entra. Fazemos aqui uma pequena paragem para percebermos o que é a aura. Todo o ser humano é um gerador de energia que produz um campo energético. A aura é um fluido ou essência subtil. E chamamos também a atenção para um capítulo, acho que é o 11º, deste livro, A Gênese, um dos livros do Pentateuco kardeciano, que é importante para começarmos a perceber melhor as coisas da espiritualidade. Então, diz-nos que a aura é um fluido ou essência subtil que emana dos corpos humanos e dos animais. É um eflúvio psíquico que, por sua vez, participa da mente e do corpo. Por causa deste magnetismo, nós sentimos-nos atraídos ou não, somos simpáticos ou não, por certas pessoas, algumas mais do que a outras. Em alguns casos, basta aproximar para se envolver numa maravilhosa onda de luz e paz, pois a energia é tão contagiante que poderia até ser tocada. Outras pessoas, ao contrário, provocam uma desagradável sensação de cansaço, como se nos roubassem a nossa energia. Este tipo reflete o poder da nossa aura. Lembramos-nos de uma situação, por exemplo, quando chegamos ao trabalho, já lá estamos, entretanto vão entrando um e outro colega. Aqueles que entram, bom dia, é uma criatura negativa. É uma criatura que nos faz precisamente provocar a tal sensação de desagradável, de cansaço. Coitada dessa criatura. Enquanto que há outras, bom dia, alegria, está tudo bem, paz. Então, como fortificar a sua áurea? Como te defendes? Estes ensinamentos dizem-nos: tome cuidado com sentimentos constantes de ciúme, de raiva, de ódio ou inveja, pois eles atuam negativamente sobre o equilíbrio do seu campo energético. Tente combater ao máximo as situações de stress e, se possível, através de exercícios físicos ou de relaxamento, como a meditação. E dizem-nos aqui: caminhe todos os dias de manhã, se possível, pelo menos 20 minutos. Viva situações que salientem o seu lado alegre. Uma vez por mês, faça um banho de água e sal. Vá ao mar, se puder, se não puder, faça o banho de água e sal em casa. Uma água, toma o seu banhinho, a aguinha morna, põe o sal e depois de joelhos põe a água para cima e a tal limpeza ao fim e ao cabo. Faça orações, faça preces, pois estas expandem o seu corpo físico, já que a prece serve como o que eles dizem aqui, o oxigênio da alma. Não podemos viver sem oxigênio e a nossa alma não pode viver sem a prece. É possível criar um ambiente de proteção contra a magia? E dizem-nos que até certo ponto sim, mas depende muito da receptividade da vítima. Se a vítima se põe a jeito, o que é que causa? São precisamente estas situações de estes quadros psíquicos de transtorno. Portanto, há meios de descobrir se alguém está sob o efeito dessa magia. E dizem-nos que sim, que começa com uma mudança do quadro psíquico da vítima. E nós temos que estar atentos para as mudanças repentinas de atitude das criaturas que connosco vivem e até nós. Há meios de descobrir se alguém está sob esses efeitos, os efeitos da magia. E dizem-nos que quando a influência é externa, principalmente no caso da magia negra, ela é súbita e repentina. A pessoa começa até a ter medo de ficar sozinha em casa. Como te defendes? A maior defesa é ficar alerta contra os maus pensamentos,
que eles entram na nossa mente de repente. Dissemos no início que os pensamentos têm características físicas, químicas e eletromagnéticas. Portanto, eles entram sem darmos por ela. Por isso, vigiai e orai. Às vezes, e diz-nos Gasparito, que às vezes ele percebe essas projeções dessa natureza na mente dele. E o que é que ele faz? Observa essas ideias estranhas, mas a atitude é de completa rejeição, porque ele sabe que isso se deve a uma presença negativa. É uma energia negativa que está ali à nossa volta. Nós estamos nas nossas atividades diárias, de um momento para o outro, começamos a ficar tristes, parece que queremos chorar. Alto lá. Vigiai e orai. Nós não podemos deixar que possam entrar em nós e tomar conta de nós essas energias negativas. Então, o primeiro item que se deve cuidar está relacionado às circunstâncias interiores, repentinas e estranhas, alheias ao dia-a-dia, ao nosso cotidiano. Acessos de raiva ou impulsos fora do habitual da pessoa. Se as rejeitarmos e fizermos uma prece, tudo bem. Mas se as deixarmos livres, ninguém sabe onde a coisa vai parar. Magia negra é assim, é repentina. Os trabalhos de bruxaria, feitiçaria, macumba e outros, realizados na forma de forças maléficas direcionadas a alguém, têm muitas semelhanças com as obsessões, que ouvimos muitas vezes aqui falar. Como nos defendemos? Nos meios espíritas, o tratamento consiste também no passe. Vimos aquela imagem do passe, certo? E em levar o doente à mudança de sintonia, elevando a própria frequência vibratória. Foi disso que estivemos aqui a falar. Mudar os pensamentos, fazer a nossa reforma íntima para sermos criaturas melhores, para termos melhores pensamentos, porque só assim nós conseguimos elevar a nossa própria frequência vibratória, porque se as entidades negativas, elas estão a vibrar aqui, se nós elevarmos a nossa vibração, a nossa frequência vibratória, eles não nos encontram. Não estamos lá, não estamos mais aí. Então, a maneira ideal para se fugir às influências negativas do mundo invisível é mesmo essa, é mudar de sintonia, mudar de vibração. Se alguém sofre os efeitos de perseguições espirituais, de qualquer natureza que seja, é porque a sua vida interior está a abrir brechas para a penetração dessas energias. Está a abrir o buraco da parede que construiu e elas entram. Portanto, temos que ter muito cuidado connosco, com as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E lembramos então, um dia, Chico Xavier, ao tentar resolver um problema obsessivo de uma criatura que tinha uma vida errada e de muito mau gênio, há um sábio conselho dado por Emmanuel a Chico Xavier. E qual foi esse conselho? O mentor disse-lhe: mais do que espantar as moscas, era necessário curar a ferida. Mais do que receber o passe, mais do que fazer a fluidoterapia, é curar a ferida. E o que é essa ferida? O que é ferida? A ferida era a forma errada como aquela criatura, aquela pessoa levava a vida, atraindo os espíritos malfazejos e abrindo as tais brechas para receber a sua influência. Então estamos a conseguir perceber que tudo está nas nossas mãos. Tudo depende de nós. Todas as pessoas têm a mesma predisposição para sentir ou sofrer os efeitos da magia negra ou de perseguições espirituais? As pessoas de natureza pessimista
aquelas que desanimadas, desacomodadas, as que andam sempre de mau humor e que se queixam de tudo e de todos, essas criaturas que estão sempre numa vibração inferior, essas negativas estão mais vulneráveis. Essas criaturas, se alguém lhe fizer magia, aí apanham-na muito mais facilmente. Então, como é que nos defendemos? As de espírito forte, aquelas são otimistas, as que têm dinamismo, são menos vulneráveis e conseguem superar os problemas com maior facilidade. O outro, na imagem anterior, chove, credo, está tudo molhado, está tudo encharcado, muita chuva, estraga tudo. Esta não, a chuva cai-lhe no rosto, que bom, a chuva cai. É alimento das plantas, é bom para nós. Vem a chuva. Então, quando alguém estiver a perceber alguns dos sintomas que indicam estar sob o efeito de trabalhos de magia, o que é que deve fazer? Reagir. Antes de tudo, deve reagir. Porque a nossa mente é uma força extraordinária que ainda não aprendemos a usar. Deve procurar também a proteção na oração constante e desenvolver estados de espírito afetivos, fraternos e pacíficos, com humildade e contentamento. E é no nosso lar, é na nossa família, porque não fomos lá colocados por acaso. É ali que tudo deve começar. Como é que nos defendemos? A prece, a oração diária. A nossa vibração tem que estar sempre cá em cima para não nos deixarmos cair. Então, é fundamental para elevar a frequência vibratória, tornando essa pessoa mais impermeável à recepção das energias maléficas. Da mesma forma, é importante procurar um centro espírita, porque apesar de todas as possibilidades que nós temos de poder combater aquelas situações, nós, por vezes, não é fácil, e então devemos sim procurar um centro espírita para receber os benefícios do passe, da fluidoterapia e outros auxílios que são prestados também pelos espíritos benfeitores e dos quais nem sequer tomamos conhecimento. A frequência de uma casa espírita representa igualmente aquele momento de incentivo à vivência dos valores mais nobres do espírito, a razão com as palestras e conversas de elevado teor que ali acontecem. Como nos defendemos? A bandeira da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Já todos sabemos de cor. Então, a caridade é um exercício espiritual que pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. E se as nossas forças da alma estão direcionadas para o bem, para a caridade, para o amor, não temos tempo, porque não temos tempo de estar a pensar em feitiços, em magias, e, portanto, temos realmente que perceber que o amor cura, o amor liberta. Possamos agradecer a vida e sermos felizes, otimistas, para podermos caminhar, porque estamos na vida e estamos aqui só por um pouco. Que possamos ser criaturas felizes e amar, essencialmente amar. Muito obrigada pela vossa atenção.